Boa tarde a você que acompanha a TV Canção Nova. Estamos começando esse programa Pergunte e Responderemos. É um programa que tem como objetivo responder às suas perguntas, suas dúvidas, nos assuntos da nossa fé católica. Chegam muitas perguntas que não são diretamente ligadas com a doutrina católica. Aí eu dou uma opinião. Opinião fica com ela quem quiser, ok? Diferente daquilo que a igreja ensina, aí nós todos temos que seguir. Vamos pedir à Virgem Maria, né, que nos abençoe, Santa Rosa de Lima, a protetora da América Latina, né? Primeira santa canonizada da América Latina, Santa Rosa de Lima. Né? Pedir a sua bênção, pedir a sua intercessão para este nosso programa. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santa Rosa de Lima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, quero começar o programa mostrando este livro aqui, uma novena a Nossa Senhora da Piedade, Nossa Senhora, né, Pietà. Pietà quer dizer piedade, né? É aquela imagem maravilhosa que Michelangelo, né, trabalhou num monobloco de pedra, né? Então está aqui Padre Márcio José do Prado, deixa essa novena, né, para quem gosta de novena. Eu gosto muito de novena, estou sempre fazendo uma novena, ou novena de Santa Teresinha, ou novena de São José, ou novena de Nossa Senhora. Por quê? Porque os santos faziam novena. Um dia, uma pessoa pediu um conselho para Santa Teresa d'Ávila, né? E Santa Teresa disse, tá bem, vou te dar um conselho, mas antes faça uma novena, né, a Santo Agostinho, para ele ajudar a minha interpretação do seu problema, depois você volta aqui. Olha que interessante. Uma santa, antes de dar um conselho, pediu que a pessoa fizesse uma novena para que ela tivesse inspiração de Deus. Muito bem, eu quero mostrar também esse livro que nós lançamos essa semana, As Consequências da Pornografia. Onde é que eu mostro aqui? Gente, a pornografia é algo assustador. Impressionante. Hoje, para você ter uma ideia, teve um estado americano de Utah que o governador declarou problema de saúde pública a pornografia, porque as pessoas viciadas em pornografia, os psicólogos estão comparando com pessoas viciadas em droga, porque afeta o cérebro da pessoa de tal forma que a pessoa se desequilibra. Não é? E outra coisa muito triste, o país onde mais mulheres acessam pornografia é no Brasil. Isso faz um mal muito grande para os casamentos, para os casais. Né? Outra coisa que eu escrevi aqui atrás, os dados são assustadores sobre os seus prejuízos. Afeta o cérebro da pessoa, o que gera violência, pedofilia, estupros, masturbação, depressão. Sabe? É algo sério. Por isso que eu fiz um trabalho, uma pesquisa, né, sobre este livro. E hoje, como a pornografia é gratuita, é barata, pela internet, qualquer criança pode acessar, é um perigo. Então, hoje os pais têm que tomar muito cuidado com isso. Okay? Faz muito mal para a juventude, faz muito mal para os casais, né? Para que um Estado americano, o governador, declare problema de saúde pública, é uma coisa realmente assustadora. Bem, um outro livro que eu gostaria de mostrar, que eu completei essa semana, é esse terceiro volume da História da Igreja. Né? É a terceira parte, que é a Idade Moderna e Contemporânea. Muitos que já leram a primeira parte, que é a Idade Antiga, e a Idade Média, estão esperando a Idade Moderna e Contemporânea. Pronto, saiu agora, né? É para quem gosta de ler. São 3 volumes, cada um mais ou menos com 500 páginas, porque a História da Igreja é a maior história que existe na humanidade. Nunca houve uma instituição com 2000 anos. Então, isso aí é um resumo. Embora sejam 1.500 páginas, os 3 volumes, mas é um resumo. Porque Daniel Rupes, que é o maior historiador da Igreja, escreveu em 10 volumes. Nossa, ocupa na prateleira uma estante assim. Né? Tanto é que Daniel Rupes ganhou o prêmio da Academia
francesa de ler. O que eu fiz foi uma síntese do Daniel Rupes, do Bill Maher e de outros grandes historiadores da igreja, ok? É muito importante entender a história da igreja. A gente não ama aquilo que a gente não conhece, a gente não entende aquilo que a gente não conhece. Então, quando se fala de Inquisição, Joana d'Arc, Galileu Galilei, as cruzadas e tal, muita gente fica no ar, né? Nós cristãos temos que entender um pouco disso, né? Então, tá aí. E olha, eu não sou doutorado em História da Igreja, não. Meu doutorado foi em Física. Mas eu, durante mais de 40 anos, procurei estudar História da Igreja para eu aprender, né? Acabei que virei professor de História da Igreja, então escrevi esses livros para o curso que eu dou de História da Igreja aqui no Instituto de Teologia da Canção Nova. Muito bem, vamos às perguntas que já estão aqui. Eu tenho aqui duas perguntas da plateia. Deus uno e trino, como explicar? É a pergunta Maria Perpétua Almada, do Rio de Janeiro. Ô Maria Perpétua, ninguém entende a Santíssima Trindade. Os grandes padres da igreja, os chamados padres da Capadócia, do século IV, Capadócia é aquela região, olhando no mapa da Europa, embaixo do Mar Negro. São Basílio Magno, São Gregório de Nissa, São Gregório Nazianzeno, Santo Agostinho. Os grandes padres da igreja é que entenderam que não são três deuses, porque não pode ter mais que um Deus, porque Deus é o absoluto, Deus é absoluto, não pode haver dois deuses. Se houver dois deuses, um seria menor do que o outro, então não seria Deus. O que é menor do que não é Deus. Então, Deus é um só. Mas entenderam que as três pessoas não formam três deuses, é um Deus. O Pai é todo Deus, o Filho é todo Deus, o Espírito Santo tem um padre da igreja que fala que são três infinitos, que formam um infinito só. Né? Claro, na nossa cabeça a gente não entende. Santo Agostinho diz, Deus não é para ser entendido, é para ser adorado. Santo Agostinho diz assim, não se preocupe, porque se você entender esse Deus que você entendeu não é o Deus verdadeiro, porque o Deus verdadeiro não cabe na nossa cabeça, ok? E a gente tem que se satisfazer com isso, né? Outra pergunta que ela coloca, Jesus é Deus, Filho de Deus? No caso, Deus é mais que Jesus? Não. A igreja ensina o seguinte, as três pessoas têm a mesma majestade, ok? A mesma majestade divina. O Pai é 100% Deus, o Filho 100% Deus, o Espírito Santo não é um menor do que o outro, um mais do que o outro. Não, os três têm a mesma majestade. Agora, são pessoas diferentes. O Pai é o Pai gera o Filho. Mas gera o Filho desde quando? Desde sempre. Desde toda a eternidade. Não, porque quem é Deus não é criado, é gerado. Por isso que no credo niceno constantinopolitano, a gente reza, né? Jesus Cristo, gerado, não criado. Nós somos criados. O que é criado? Criado é uma criatura. Não existia, passou a existir a partir de um certo momento. Jesus não, sempre existiu. Como o Pai sempre existiu, como o Espírito Santo sempre existiu. Isso quer dizer, Deus é eterno. Eterno quer dizer o quê? Não teve princípio e não tem fim. É outra coisa que nossa cabecinha não consegue captar. As crianças perguntam, mas quem que criou Deus? Ninguém. Deus é incriado, Deus sempre existiu. Porque se alguém tivesse criado Deus, teria que ter outro que criou outro que não ia acabar nunca. Deus não é criado por ninguém, Deus é incriado. Então, essas coisas nós sabemos por quê? Porque Cristo revelou. Não foi a igreja que inventou o mistério da Santíssima Trindade. Não, foi Jesus que disse, eu sou Deus. Pilato perguntou, você é filho de Deus? Sim, tu o disseste. Os judeus pegaram em pedra para lapidá-lo porque disseram para Pilato, nós temos uma lei. A lei é essa, quem se disser que é Deus tem que morrer apedrejado. E iam apedrejar Jesus. Ele é Deus, provou que é Deus pelos milagres. Falou do Pai e falou do Espírito Santo. Então, Jesus quem revelou o mistério da Santíssima Trindade. Essa pergunta é tão interessante que um dia foi feita na internet uma pergunta no mundo inteiro, pela internet. Qual é a pergunta que você mais gostaria de saber a resposta? A pergunta que ganhou foi essa, quem é Deus? Por isso eu escrevi esse livrinho, quem é Deus? Para mostrar quem é Deus para nós, católicos, cristãos, ok? A Santíssima Trindade, o que significa Deus ser eterno, incriado,
todo-poderoso, onipotente, onisciente, onipresente, ser amor, ser misericórdia, ser justiça. Quem é Deus? Por que isso aqui é fundamental? Porque quem acredita num Deus errado vai viver uma religião errada. Por quê? Porque a religião começa em Deus. Deus é a pedra fundamental de qualquer religião. Ok? Se a gente parte de um princípio errado, quem é Deus? Porque o que quer dizer a palavra religião? Vem de religare, do latim. Que quer dizer o quê? Ligar o homem com Deus. Se eu acredito num Deus errado, eu vou viver uma religião errada. Ok? Essa é a importância dessa questão. Leonardo Gomes, via Facebook. Eu quero dizer que você pode mandar sua pergunta para nós por 3 caminhos. Temos o telefone, 12 31 86 2600. Temos o e-mail do programa, que é pergunteeresponderemos@cancionova.com. E temos o Facebook, facebook.com/pergunte e responderemos, CN no final, CN de Canção Nova, ok? Por esses 3 caminhos, sua pergunta chega até aqui. São muitas perguntas, então eu peço que você tenha paciência, porque num programa de 1 hora só eu consigo responder poucas, mas está na fila e vai chegando devagar. Muito bem. Leonardo pergunta o seguinte: meus pais não são casados e vivem uma união ilegítima. E meu pai comunga. É pecado? Ele não pode comungar. Não pode comungar, Leonardo. Se ele sabe que não pode comungar e comunga, é pecado. Agora, se ele não sabe, se é por ignorância, aí é diferente. Mas é bom dizer para ele, olha, se o senhor é católico e quer comungar na igreja, a pessoa que não é casada pelo sacramento do matrimônio está vivendo uma união ilícita. Então, diante de Deus, não pode comungar, ok? Avise a ele. Tereza Joaquina da Silva, de Macaé, Rio de Janeiro. Ela diz que é sócia pelo débito automático, contribuidora da Canção Nova. Muito obrigado, Tereza. A Canção Nova agradece, a Canção Nova precisa da ajuda de todos. Todo mundo sabe que a Canção Nova não tem propaganda, não tem comerciais, fica 24 horas no ar. Você pode ligar a televisão meia-noite, 3 da manhã, 4 da manhã, você vai ter uma companhia. Quanta gente me fala, professor, nas horas de insônia, de cansaço, de doença, a minha companhia é a Canção Nova. Olha que beleza. Então, mais do que justo, a gente contribuir, ok? Porque você pensa que as outras televisões que você assiste de graça? Você não assiste de graça, não. Cada produto que você compra, que aparece a propaganda ali, você está pagando quando você compra o produto. Porque quando o patrocinador de um produto, de um programa, de uma TV qualquer, ele paga para a TV, para aquele produto dele seja mostrado, quando você vai comprar aquele produto, tem uma taxa ali que é para pagar essa propaganda. Não tem nada de graça, não. Não existe jantar de graça, nem almoço de graça. Agora, a Canção Nova é de graça, porque não tem propaganda, não tem comerciais. Então, aí, é a ajuda que nós damos para Deus, para a evangelização. Muito bem. A Tereza pergunta o seguinte: qual a igreja fundada por Jesus Cristo? Tereza, para nós não tem dúvida. Igreja Católica Apostólica Romana. Para nós não existe outra. Porque Jesus foi claro. Sobre ti, Pedro, edificarei a minha igreja. Olha esse minha, pronome possessivo. Meu, teu, seu, nosso, vosso, dele, né? Sobre ti, Pedro, edificarei a minha. E ele não falou as minhas. Bem claro, sobre ti, Pedro, ele e os apóstolos. Falou, né? Lá em Mateus 16, 18. Depois de Mateus 18, 18, ele repetiu para os apóstolos que ele falou para Pedro: tudo que vocês ligarem na terra, eu ligo no céu. Olha, né? Lá em Lucas 12, a gente encontra Jesus dizendo para os apóstolos, né? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos ouve, a mim ouve. Por isso a igreja é apostólica, formada pelos apóstolos. Quem vos rejeita, a mim rejeita, e quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou, o Pai. Ok? Quando ele ressuscitou, instituiu o sacramento da confissão, quem é que ele mandou perdoar os pecados? Os apóstolos. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. A quem vocês perdoarem os pecados estarão perdoados.
Cristo não autorizou ninguém a confessar diretamente com Deus, não. A gente confessa com Deus, pede perdão, Deus perdoa, mas tem que ir lá no ministro dele. Por quê? Porque o pecado fere também a igreja. Então o ministro da igreja tem que me dar o perdão, em nome da igreja, a quem vocês perdoarem os pecados. Então é muito claro a instituição divina da igreja por Jesus Cristo, ok? Muito bem. Iata Aquino via Facebook. Eu sou católico, minha companheira é de uma igreja protestante. Nós queremos nos casar. Nós encontramos um lugar para realizar o casamento, porém, quando falamos com alguns amigos da igreja, eles nos disseram que o padre não pode realizar casamento fora da igreja. Eu ainda não procurei o mesmo para conversar, tal. O que fazer? Iata, é o seguinte, a norma é essa, de acordo com o Código de Direito Canônico. Isso aqui é o documento, é o Estatuto da Igreja, que rege a vida da Igreja, ok? O Estatuto, o Código de Direito Canônico diz assim, que os casamentos devem ser realizados na matriz da igreja, da paróquia. Cada paróquia tem uma matriz. Cada diocese tem uma catedral, onde o bispo tem a sua cátedra, a sua cadeira, né? Então, é preciso que o casamento seja. Agora, quando se trata de um casamento misto, um católico com uma pessoa que não é católica, mas que é batizada, o bispo pode autorizar o casamento ser feito em outro lugar. Mas aí é preciso autorização do bispo. Eu penso que o próprio pároco, com delegação do bispo, já possa resolver isso. Então, orientação bem objetiva que eu te dou, procure o seu pároco e diga a ele, olha, nossa situação é de casamento misto. Pode ser que ele autorize, né, um casamento em outro lugar. Diego Rodrigues. Quem tira a sua própria vida? O suicida, né? E a vida de alguém, essa alma tem salvação? Gente, eu ando assustado, sabe, de ver as notícias da internet. Gente que mata a mulher e se mata. Estou vendo isso aí várias vezes. Meu Deus, o que está acontecendo com esse mundo? Eu vi semana passada, 2 casos. Aí, eu acho que é por isso que o Diego está perguntando aqui, tem salvação? Ô Diego, o catecismo da igreja, quando fala disso, quando fala do suicídio, no parágrafo 2283, até já sei de cor, porque já andei pesquisando isso daqui várias vezes, 2283, ele diz o seguinte, que o suicídio é um pecado gravíssimo. Por quê? Porque a nossa vida não pertence a nós, a nossa vida pertence a Deus. E como é que você sabe disso? Não foi nós que demos a vida a nós. Você escolheu o dia que você queria nascer? Não. Você escolheu o dia que você quer morrer? Não. Isso significa o quê? Nós não temos poder sobre a nossa vida. A nossa vida é um dom que Deus nos deu e Ele tira também. A hora que Ele achar melhor para nós e para Ele, na sua misericórdia. Então, é gravíssimo atentar contra a própria vida. Agora, o catecismo diz aqui também o seguinte, que dependendo do estado psicológico da pessoa, às vezes uma depressão profunda, um estado de compulsão muito agravado por outras coisas, de repente, o catecismo diz que a culpa pode ficar diminuída. Então, é muito difícil falar em salvação ou não salvação. Aí cada caso é um caso e só Deus pode julgar. O que o catecismo recomenda? Eu quero ler isso daqui, ó. Parágrafo 2283. Não se deve desesperar da salvação das pessoas que se mataram. Ok? Ou seja, pode haver salvação. Deus pode, por caminhos que só Ele conhece, dar-lhes ocasião de um arrependimento salutar. Até no último instante de vida, se a pessoa se arrepende profundamente, ela pode ter o perdão de Deus. A igreja ora pelas pessoas que atentam contra a própria vida. Ok? Então, agora, o caso que ele colocou aqui é um pecado duplo, porque a pessoa mata do outro, depois se mata. Só Deus pode julgar. A nós cabe rezar por essas pessoas, como diz o catecismo da igreja. Carla Macedo, via Facebook. No céu, somente Nossa Senhora está de corpo e alma junto de Deus, Nossa Senhora e Jesus. Porque Jesus está no céu também com seu corpo. Jesus para sempre, Ele é homem Deus. E além dele, Nossa Senhora. Pronto, a igreja não garante mais ninguém.
A igreja garante que Nossa Senhora... Aí a pessoa pergunta, mas e o Elias? O arrebatamento de Elias? Bom, alguns teólogos dizem que esse arrebatamento de Elias num carro de fogo, dizem que aquilo é uma figura de linguagem, porque os judeus, os semitas, eles usavam assim, uma linguagem muito forte, provérbios muito fortes, né? Jesus usa provérbios fortes, né? Mais fácil um camelo passando no buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. Os semitas usam assim, expressões muito fortes, o Apocalipse, né? O gênero Apocalipse, cheio de trovões, de sinais. Né? Não se pode interpretar ao pé da letra isso. O Apocalipse, por exemplo, eu escrevi um desses livrinhos, né, dessa coleção de pequenos livros explicando pontualmente cada assunto, como entender o Apocalipse, porque é difícil. Se a gente não tiver o entendimento da igreja, a gente não... Então, o arrebatamento de Elias, alguns teólogos, por exemplo, Dom Estevão Bittencourt, colocava como algo simbólico. Por quê? Ele dizia, Elias não foi para o céu. Por quê? Porque o céu estava fechado até a morte e ressurreição de Cristo. Cristo abriu o céu com a sua ascensão ao céu. Elias é bem antes. Então, para onde que foi Elias? Foi para a mansão dos mortos, onde estavam todos os mortos que morreram antes de Cristo. É uma interpretação de um teólogo de peso, Dom Estevão Bittencourt, que estudou teologia na França, em Roma, etc, etc, etc. Bom, Rafael Silva, via Facebook. Existe diferença entre o catecismo romano e o catecismo da Igreja Católica? Ô Rafael, este é o catecismo chamado da Igreja Católica, né? Que o Papa João Paulo II aprovou em 1992. O catecismo romano, que ele está falando aqui, o Rafael, é um catecismo que foi feito em 1565, quando terminou o Concílio de Trento, que foi aquele concílio que reviu toda a doutrina católica, tendo em vista a reforma protestante de Lutero, que foi um abalo, né? Lutero fez um abalo, ele contestou 95 teses da Igreja Católica e depois o Concílio de Trento não mudou nada na vida. Então, quando acabou o concílio, depois de 18 anos, o Papa São Pio V mandou fazer um catecismo, que ele chamou de catecismo romano. O que muda do catecismo romano para esse aqui? Bom, acontece que já são 430 anos de distância de um para o outro. Um é de 1500 e pouco, outro é de 1900. Então, o que muda é o seguinte, primeiro, os dois têm as mesmas 4 partes. O credo, os sacramentos, a moral católica, os mandamentos e a espiritualidade. A estrutura ficou a mesma, a doutrina é a mesma. O que ficou atualizado? As coisas, principalmente no campo da moral, que não existia antigamente. Por exemplo, não existia bebê de proveta, não existia inseminação artificial, não existia manipulação de embriões. Então, o novo catecismo trata dessas novas realidades. Mas a doutrina, o credo, mandamentos, sacramentos, não mudou nada, entendeu? Quem tem mais de 20 anos, 25 anos, foi educado no catecismo romano. Porque esse catecismo aqui foi aprovado em 92. Só quem fez primeira comunhão depois de 1992 é que já... Mas você percebe que não tem diferença. Em termos de doutrina, não tem diferença. Por quê, gente? Porque é uma coisa muito bonita na igreja. É o Espírito Santo que guia a igreja. Ele não ensina uma coisa no século I, em termos de doutrina, outra no século X diferente, outra no século XX. Não, o Espírito Santo ele não se contradiz. Ok? O credo tem 2000 anos e nunca mudou nada nesse credo. Por quê? Porque é a expressão da verdade. O Espírito Santo é a verdade, não se contradiz. Priscila, também via Facebook. O pessoal está gostando mais do Facebook. Olha, é isso, facebook.com/pergunte e responderemos CN. Pode usar à vontade o Facebook. Priscila pergunta o seguinte, é possível uma pessoa ver e conversar com um falecido por visões ou alocuções interiores? Como discernir se é realmente algo de Deus? Bom, vamos dividir isso aqui em 2 partes, Priscila. Conversar com alguém falecido. A igreja acredita que isto acontece às vezes em sonho,
Mas aí, é sonho, é algo que estava lá no meu inconsciente que veio à tona, ou realmente a pessoa apareceu para mim? É uma mensagem. Deus pode mandar mensagem através de sonho. São José era guiado por sonho. São Dom Bosco teve mais de 50 sonhos proféticos. Bom, essa é uma realidade difícil de discernir. Aí não pode ir se acreditando de que é uma coisa sobrenatural, porque o nosso consciente e inconsciente também é que gera a maioria dos nossos sonhos, ok? O que a Igreja Católica não concorda e não autoriza é que a gente chame alguém que já morreu para conversar com a gente. Ou seja, fazer a chamada evocação dos mortos. Não, diferente de intercessão. Intercessão é você pedir para alguém que já morreu, um santo, rezar por você. Isso não tem problema. Isso é intercessão, diferente de evocação, que é chamar. Isso a igreja não quer que faça. Ok? Então, são essas possibilidades. Agora, todo cuidado é pouco. Não já ir acreditando nas coisas, não. Não fazer um discernimento apressado, pode estar errado, pode enveredar por caminhos errados, entende? É preciso ter cuidado com isso. Bom, chegamos aí ao momento do intervalo, vamos ao intervalo, é bem rápido, e depois vamos ter as perguntas que chegaram por e-mail, aqui, por telefone e pelo Facebook. Agora, por e-mail, vão aparecer depois do intervalo. Espera aí um instantinho só. Muito bem, estamos de volta com o nosso Pergunte e Responderemos. Mande a sua pergunta da maneira assim mais objetiva possível e assim também a resposta fica mais fácil para a gente dar, ok? Quero cumprimentar vocês e dizer o nome das cidades de vocês. Pode levantar a mão que o câmera vai mostrar aqui. Rio de Janeiro, está aí, pessoal do Rio de Janeiro, na capital. São Paulo, estamos aí. Nilópolis, Rio de Janeiro também. E Campos, Rio de Janeiro, tá? Sejam bem-vindos à Canção Nova e aqui à nossa Escola da Fé. Eu quero lembrar que as pessoas que quiserem contribuir com a Canção Nova, sistema online, ou seja, pela internet, pode fazer. Acesse aí o site do Clube Canção Nova, clube.cançãonova.com, bem simples, clube.cançãonova.com, para você saber como você ajudar a Canção Nova online. Sem precisar ir no banco, sem precisar nada. Você faz o débito pela internet. Ou, se você preferir, pode telefonar também. Quem não gosta de usar a internet, não sabe usar a internet, telefone 12 31 86 2600, você pode contribuir, ok? É uma obra de salvar almas. Não tem nada que agrade mais o coração de Jesus, meus irmãos, do que salvar uma alma. E São Paulo diz, a fé entra pelo ouvido. Romanos 10, 10. A fé entra pelo ouvido, ou seja, pela pregação. É o que a Canção Nova faz. Agora, vocês estão aqui, estão vendo, são 3 câmeras aqui, 3 operadores, né? São funcionários. Quer dizer, isso tudo custa, isso vai para o satélite é uma nota preta, como o povo diz, né? Pagar não é brincadeira. A Canção Nova gasta por mês cerca de 25 milhões de reais. A gente pode achar que é muito, mas não. Se você for ver essas outras televisões normais, gasta 200, 300 milhões por mês. A Canção Nova gasta 25. E fica 24 horas no ar. E não é só a TV, é a rádio, é a internet, as casas de missões no mundo inteiro. A Canção Nova tem casa de missão em Roma, tem casa de missão em Jerusalém, tem casa de missão em Nazaré, tem casa de missão em Belém, tem casa de missões no Paraguai, no Uruguai, gente evangelizando esse mundo inteiro. Tem 50 sacerdotes, tem um instituto que mantém aqui quase 2.000 crianças estudando, de graça, no melhor estudo, com religião, com aula, com tudo. Tem o Instituto Padre Pio, que é um hospital, tem o Bom Samaritano para atender os pobres. Não é só a TV, não, é um sistema de evangelização que envolve caridade, envolve obras sociais, envolve, sabe, muita gente não sabe dessas coisas todas. Muito bem, vamos aqui às perguntas. Antes eu quero só mostrar rapidamente aqui uma coisa. Eu fico muito assustado de ver com o tanto de perguntas que chegam aqui. Teve uma época que a produtora falou para mim assim, professor, tem 3.000 perguntas na fila. Eu digo, gente, como o nosso povo tem dúvida.
Então, por causa disso, eu comecei a fazer duas coisas. Primeiro, comecei a escrever uma série de livrinhos. Olha aqui, já está uma coleção, já tem aqui, já vai para uns 20 livrinhos, cada um de um assunto diferente. Que assunto? É bem específico sobre um tema, por exemplo. Aqui, você conhece a verdade sobre Galileu Galilei? Né? Você sabe o que foi o caso Joana d'Arc, santa padroeira da França, que morreu queimada na fogueira, não é? Você sabe o que é a ideologia de gênero? Você sabe o que foram as cruzadas? Né? Atacam tanto a igreja, mas as pessoas sabem o que é isso. Você sabe o que foi a Inquisição? Você sabe quem é Deus? Enfim, eu estou escrevendo uma série de livros. Os últimos dois que saíram, como entender o Apocalipse, como entender as páginas difíceis do Antigo Testamento, como é que eu vou entender, por exemplo, o dilúvio, como é que eu vou entender aquelas 10 pragas do Egito, o Gênesis, a criação do homem, da mulher, Adão e Eva, existiram, não existiram? Enfim, esses temas todos, eu estou fazendo em livros assim, bem simples. Por que os católicos veneram imagens? Né? Nos criticam tanto, né? Por que venerar as santas relíquias? Por que a igreja valoriza tanto a relíquia de primeira ordem, de segunda ordem? Não é? Enfim, é uma maneira da gente fazer um material simples, barato, inclusive é grampeado para ficar mais em conta, tal, de tirar um pouco de dúvida do povo. E segunda coisa que eu estou fazendo, um curso de teologia para leigos, à distância, ou seja, pela internet. No meu site cleofas.com.br, tem lá uma janelinha lá escrita assim, Escola da Fé Online. É um curso de teologia. Quem se associar ali, assiste uma aula todo dia, de teologia. Né? Quando eu falo, o que é teologia? Teologia é você estudar Jesus Cristo, estudar a criação do mundo, estudar quem é Deus, estudar, né? Toda a doutrina católica. Ok? Escatologia, pneumatologia, mariologia. Só que é um negócio que vai demorar aí 4 anos. Né? Quem entra hoje pode assistir às aulas anteriores, vai baixar no seu computador e vai assistir todas as aulas. É um jeito de você se aprofundar na doutrina em casa, sem precisar ir para uma escola. Não vai ter diploma, não vai ter nem um certificado, mas você vai aprender. Eu aprendi teologia sozinho. Tem uma biblioteca em casa, 3, 4 mil livros, estudando sozinho. Eu não vivo da teologia, eu sou professor de física e de matemática. Então, a teologia para mim é porque eu sou cristão, porque eu quero ganhar o céu, quero ajudar os outros também. Ok? Esse é o objetivo. Perguntas que chegaram, então, pelo e-mail do programa. Ok? Está aí. Gilson Gleidson de Lagarto, em Sergipe. Existe a batalha entre anjos e demônios? Literalmente é uma batalha. Gilson, não é uma batalha como a nossa aqui. Tem que entender o seguinte. Anjos e demônios não têm corpo. São puros espíritos. Então, que batalha é essa? A batalha, essa palavra batalha é usada porque nós estamos acostumados com pessoas que têm corpo. Então, né? Então, quando a gente representa lá São Miguel Arcanjo com espada, tal, é um símbolo. São Miguel Arcanjo não tem corpo. Então, digamos, é um combate espiritual. Ok? O nosso anjo da guarda nos fortalece, defende, inspira boas coisas. O tentador inspira coisas más. Então, é esse combate. E o combate acontece dentro da gente. No nosso coração, na nossa mente. Temos aí a palavra de Deus que nos fala, os anjos que nos protegem. Né? Agora, nós estamos fazendo agora a quaresma de São Miguel Arcanjo. Né? Para a gente ter a proteção dele. Então, esse combate espiritual é difícil de entender, na realidade, como ele é. A gente usa símbolos. Agora, é uma luta entre o bem e o mal, entre as trevas e a luz, não tenha dúvida. E quem é que decide que lado eu fico? Eu. Eu é que decido. Se eu opto por Jesus Cristo, pela verdade, ou se eu opto pela mentira, por Satanás. Aí, cada um de nós é que faz essa escolha. Como lidar com grupos que são contrários ao Concílio Vaticano II? Olha, eu digo o seguinte, eu não tomo nem conhecimento. Sabe, alguém chegar para mim, dizer que não aceita o Concílio Vaticano II, eu digo, então viva o que você quiser viver, eu não quero nem saber. Você não está em comunhão com a igreja, em comunhão perfeita com a igreja.
Porque o Concílio Vaticano II foi aprovado pelo Papa Paulo VI. Vocês sabem que os 21 concílios ecumênicos que a Igreja fez, sempre, no final, um Papa aprovou, senão não tem valor. Houve vários concílios que os papas não aprovaram. Né? Houve um concílio chamado Latrocínio de Éfeso, que o Papa Leão Magno não aprovou. Depois teve o concílio de Éfeso, em 431, que o Papa aprovou. Papa Paulo VI aprovou todos os documentos do Concílio Vaticano II. João Paulo II aprovou, Bento XVI aprovou, Papa Francisco aprovou. Agora chegam alguns e dizem, não aceito o Concílio Vaticano II. Não é? Soberbo, orgulhoso, vaidoso, arrogante, prepotente. Quem não obedece à Igreja não merece participar das coisas da Igreja. O Concílio Vaticano II foi aprovado por um Papa. Santo Agostinho dizia, Roma locuta causa finita. Roma falou, o Papa falou, para. Quer dizer, nós não podemos ficar dividindo a Igreja. Então, o que eu penso desses grupos que não aceitam o Concílio Vaticano II? Deixa para lá, deixa para lá. Né? Jesus disse, aquele que não ouve a Igreja, considere-o um pagão ou publicano. Não está lá? Jesus não disse isso? Cristian de São Paulo. Sou católico e atualmente estou desempregado. Apareceu uma oportunidade de trabalhar em uma empresa que comercializa artigos de Umbanda e Candomblé. Me é permitido exercer meu trabalho nesse local ou devo procurar outro? Estarei ofendendo a Deus e seus mandamentos? Cristian São Paulo. Ô Cristian, um dia, quando Dom Estevão Bittencourt ainda era vivo, eu fiz uma pergunta para ele. Porque uma pessoa perguntou assim para mim, eu sou católica, mas eu posso trabalhar num motel? Isso aqui, motel é um antro de prostituição, adultério, etc. Dom Estevão disse assim para mim, respondeu a pergunta assim, olha, se essa pessoa não tem outra alternativa, está passando necessidade, ela pode trabalhar lá, sem comungar com as diretrizes, vamos dizer assim, da coisa, até arranjar um outro emprego. Eu acho que mudando o que deve ser mudado, pode ser aplicado aqui. Evidentemente, a nossa fé não comunga com candomblé e etc. Então, não é ideal que a pessoa vá trabalhar lá. Eu acho que teria que ser realmente se não tem outra alternativa. E aí, quando puder arranjar um outro emprego. Eu estou tentando colocar aqui o que eu ouvi de um homem sábio, douto, santo, que era Dom Estevão Bittencourt. Né? Fico por aqui. Podemos acreditar no episódio de Neemias e o fogo sagrado que se encontra no segundo livro dos Macabeus? No segundo livro dos Macabeus, no capítulo 1, tem um misterioso fogo sagrado de Neemias, que é uma coisa assim difícil de entender. Né? Eu já procurei explicações disso uma vez, até nos meus manuais de interpretação da Bíblia que eu tenho, nunca encontrei. Então eu vou dar uma orientação geral. A Igreja não obriga que a gente interprete a Bíblia ao pé da letra. Não. Muitas coisas na Bíblia são simbólicas. Há sempre uma verdade religiosa que não pode ser perdida. O importante é tirar essa verdade religiosa. Ok? Então, tirando a verdade religiosa que está aí, né? Por exemplo, aquele povo atravessou lá o Mar Vermelho, né? Depois o mar fechou e matou todos os egípcios. Como entender isso? Então a igreja entende assim. A ciência mostra que havia um lugar ali que de vez em quando o mar baixava. Uma maré muito baixa. Então, aconteceu o quê? Quando essa maré baixou, o povo de Deus passou. Quando os egípcios foram atrás, o mar fechou. Só que aí entram duas causas, uma natural e uma sobrenatural. A natural é que já existia o fenômeno, a sobrenatural é que Deus intensificou o fenômeno naquele momento com um objetivo. Então hoje a teologia tenta juntar o fenômeno natural com o sobrenatural. Eu penso que esse episódio do fogo de Neemias, que eu não vou ler porque é uma narrativa longa, pode-se interpretar isso. O fogo existe, o fogo é natural, mas houve possivelmente uma intervenção divina ali, né? Intensificando o problema. Nesses termos que a gente pode entender um pouco. Eu escrevi um livrinho, Como Entender as Páginas Difíceis do Antigo Testamento, onde eu explico algumas coisas difíceis, exatamente coisas desse tipo, entende? Que pode aí ajudar. Eu não tirei isso da minha cabeça. Eu tenho 2 manuais de interpretação da Bíblia, que explica a Bíblia do Gênesis ao Apocalipse, um da Universidade de Navarra, do Opus Dei, na Espanha, inclusive em espanhol inteirinho,
um manual de quase 1.500 páginas. Depois tem uma coleção, que é da editora Loyola, que se chama Comentários Bíblicos. São 3 volumes, excelente. São 3 volumes grossos que interpretam, explicam a Bíblia desde o Gênesis ao Apocalipse. É dessas fontes que eu tiro essas coisas. Minha cabeça não tem nada para ensinar para ninguém. A minha mão tem. Lucas, Rio de Janeiro. Para uma pessoa poder receber o sacramento da confissão, basta ela ser batizada ou precisa já ter feito a primeira comunhão? Ô Lucas, em termos de doutrina, qualquer pessoa católica que foi batizada pode confessar, mas a igreja regulamentou a parte pastoral, ou seja, a igreja exige que a primeira pessoa faça a catequese de primeira comunhão para poder fazer a primeira comunhão. Para quê? Para que ela entenda o que é a confissão direitinho. Né? Você, para confessar, precisa ter 5 coisas, né? Exame de consciência, arrependimento, confissão bem feita, propósito, né? A penitência. Então, para a pessoa entender tudo, o que é a comunhão, a Eucaristia, o que é a igreja, o que são os mandamentos, o que são os sacramentos. Então, a catequese. Então, a igreja não quer que a pessoa tenha uma comunhão, sem ter antes a catequese. E aí nós temos que obedecer. Jesus mandou obedecer à igreja. Okay? Quem vos ouve, a mim ouve. Quem vos rejeita, a mim rejeita. Certo? Para um casal receber o sacramento do matrimônio, basta serem batizados ou precisam já ter feito a primeira Eucaristia? Bem, teoricamente, a igreja exige só o batismo. A pessoa sendo batizada na igreja, ela pode casar na igreja. Não é obrigado ter feito a primeira comunhão. Mas é lógico que é evidente que a pessoa deve fazer a primeira comunhão antes de casar, deve se crismar antes de casar, entendeu? Porque o sacramento do matrimônio é já para o adulto, né? E o batismo, a crisma, já é para o jovem. Então, uma pessoa que vive regularmente a vida da igreja, quando ele chega ao casamento, já foi batizado, já fez a primeira comunhão, já fez a crisma. Isso é o normal, que a gente deve fazer, né? A igreja oferece o dom de Deus, a graça. Eu vou rejeitar isso? Sabe, é uma coisa interessante, tem muito adulto que não foi crismado. É obrigado o sacramento da crisma. O sacramento da crisma não é facultativo. Tem gente que pensa que, não, eu vou crismar. É obrigado, está no Código de Direito Canônico. Deus quer te dar a efusão do Espírito Santo. Você não quer? Não tem cabimento, né? Vamos lá. Há pouco tempo resolvi voltar para o lugar que nunca devia ter saído. Que lugar é esse? Dos braços do Pai, está certo. E desta vez não quero mais me afastar. Ótimo. Gostaria de saber mais sobre esta religião. Me indique livros que eu possa me aprofundar. Quais o senhor recomenda para as pessoas que, como eu, sabem tão pouco da igreja? Ó, vou recomendar aqui. Bom, você já está vendo aqui várias coisas que eu já mostrei. Mas eu quero mostrar, por exemplo, o seguinte. Olha, um livro excelente. Católicos Voltem para Casa. É um americano chamado Tom Peterson que criou um projeto maravilhoso. Teve aqui no Brasil, teve aqui comigo, inclusive, na Escola da Fé uma vez. Católicos, você que está afastado, volta para casa. Tá? Esse é um livro. Um outro, Por que sou católico? Por que eu sou católico? Quais são as razões de nós sermos católicos? O Papa, a Virgem Maria, a Eucaristia, a confissão, né? A história da igreja. Por que eu sou católico? Tá? Depois, eu gostaria de mostrar, tem muito mais coisas, tá? Mas eu gostaria de mostrar aqui, a minha igreja. Ele está perguntando como conhecer a igreja. A minha igreja é um livro para conhecer a igreja. O que é a igreja una, santa, católica, apostólica? O que quer dizer o Papa, os dogmas da fé católica? O que é a igreja católica fundada por Cristo? Essa palavra foi Cristo que disse, a minha igreja. Depois, eu gostaria de mostrar os dogmas da fé. Tem aí algum lugar? Vocês estão vendo aí algum lugar, o Fernando, os dogmas da fé? Eu escrevi um livro que eu chamei de Os Dogmas da Fé. É toda a doutrina católica. Okay? É um livro grosso, onde você tem tudo que a igreja não tem dúvida sobre doutrina. Está aqui. Obrigado. Olha, esse livro, quem quer aprofundar o conhecimento sobre a doutrina católica, o que são os dogmas? A palavra dogma, do grego, quer dizer verdade. Aquilo que a gente chama de verdade de fé. Por exemplo, é dogma que o demônio existe, é dogma que os anjos existem, é dogma que Cristo, né, está ali na Eucaristia, no pão, no vinho. Enfim, o que
que a igreja não tem dúvida? Ok? Então, essas coisas que eu posso responder para essa pessoa que está perguntando que como conhecer a igreja, voltou para os braços do Pai, que bom, né, quer conhecer a igreja e tudo. Olha, aqui na Canção Nova tem muito material que você pode aí adquirir. Vamos lá. Mônica Carvalho, de Paracatu, Minas Gerais. Me esclareça a seguinte informação. Para se ter a salvação, preciso fazer parte da Igreja Católica, pois ela é a única que leva a esse caminho. Isso é dogma de fé. Deus é misericordioso com todos, sobretudo os que fazem a sua vontade. Gostaria de entender. Bom, Mônica, os santos padres da igreja diziam assim, fora da igreja não há salvação. Que padres são esses? Santo Agostinho, São Jerônimo, São Basílio Mago, São Gregório de Nice. Fora da igreja não há salvação. Está aqui no catecismo da igreja isso. Então o catecismo diz assim, a igreja é necessária para a salvação. E o catecismo diz aqui o seguinte, se a pessoa sabe, tem consciência, que Cristo fundou a igreja para a nossa salvação, e a pessoa não quer permanecer na igreja, ou não quer entrar na igreja, veja bem, uma pessoa que tem a formação direitinho, entendeu? Não estou dizendo uma pessoa que não sabe. Aí o catecismo diz, esta pessoa pode estar abrindo mão da salvação. É o parágrafo, não sei se eu vou lembrar aqui agora de cabeça, né? Se não me engano, 864. Coloca isso bem claro, né? Bem, mas aí o catecismo explica o seguinte, aquela pessoa que sem culpa, não conheceu a igreja, não conheceu Cristo, não conheceu o Evangelho, ela pode se salvar? Pode, mesmo que ela não tenha sido batizada, desde que ela tenha vivido de acordo com a sua consciência, porque a consciência é a voz de Deus, tá? Então, eu recomendaria que as pessoas lessem aqui o parágrafo, dá para mostrar aí no câmera? 846, isso aqui é uma coisa muito importante, quero mostrar bem de perto aqui, está aqui, ó. Fora da igreja não há salvação, citação dos santos padres. Aí ele coloca, como entender isso? Aí ele explica aqui o seguinte, apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o Concílio Vaticano II ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se torna presente no seu corpo na igreja, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirma a necessidade da igreja, tá? Na qual os homens entram pelo batismo. Agora, aí depois ele completa, aí não precisa nem botar, coloca assim, esta afirmação não visa aqueles que sem culpa desconhecem Cristo e a igreja. Então, que culpa tem um índio lá no meio da mata, não sei, nunca ouviu falar de Deus, da igreja? Deus é justo, ele não vai se perder por causa disso. Agora, o catecismo coloca bem claro, né? Que aqueles, né, que, olha aqui, por isso não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi instituída por Deus, por meio de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso não quiserem nela entrar ou nela perseverar. É uma citação que o catecismo põe aqui, está aqui no rodapé, 1527, né? É da Lumen Gentium 14, uma citação do Concílio Vaticano II. Então, a igreja é necessária para a salvação. Quem sem culpa não sabe disso, paciência, Deus vai nos caminhos extraordinários da misericórdia de Deus, a pessoa pode ser salva. Mas o ordinário é isso, quem crer e for batizado será salvo. Não é o que Jesus disse? Quem crer em quê? Na fé da igreja. Quem for batizado aonde? Na igreja. Por isso a igreja, o catecismo diz, necessária para a salvação. Não é o catecismo quem diz, é o Concílio Vaticano que diz que o catecismo reproduz aqui. Ok? Muito bem, gente, chegamos ao final do programa. Agradeço vocês que vieram participar ao vivo. Venham sempre, é uma alegria. Quem quiser vir participar aqui do programa, não precisa telefonar, nem guardar lugar, nem nada. É só chegar aqui na Canção Nova, Estúdio Santa Clara,
quarta-feira, 16 horas. Tem o programa de amanhã também, que é a Escola da Fé, comigo às 20 horas, aqui também. Só vir e participar. Aqui tudo é muito simples. Tá? E vocês de casa que nos acompanham até agora, muito obrigado, que Deus abençoe a todos. E até o nosso próximo programa, se Deus quiser. CançãoNovaPlay.com. Assine já!